E antes de te passar, Cláudio, mais uma informação ainda nesse debate sobre o futuro de Jair Bolsonaro, em meio a pressões sobre o governo Joe Biden para expulsar o ex-presidente Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, o senador republicano Rick Scott afirmou que o ex-mandatário pode permanecer na Flórida o tempo que quiser. Bolsonaro está em território americano desde o final de dezembro do ano passado. Scott disse, no entanto, que se os Estados Unidos receberem uma ordem de extradição do ex-presidente brasileiro, ela deve ser cumprida. Legisladores democratas já pediram a Biden a expulsão de Bolsonaro do país. Em carta, 46 deputados da Câmara dos Representantes pediram que o governo investigue as ações que Bolsonaro possa ter feito em solo americano, abre aspas, para ajudar a insurreição no Brasil, fecho aspas, e revogue qualquer permissão que ele tenha para estar no país. Cláudio Dantas. Bom, a minha pergunta é por que o Bolsonaro não se manifestou, não se posicionou antes, logo após o resultado eleitoral, que deu vitória a Lula, mas uma vitória apertada, muito apertada, historicamente a menor diferença de um segundo turno, e isso considerando a vitória da centro-direita no Congresso, considerando o recorde de votos que ele mesmo teve em relação a 2018, em relação ao primeiro turno. Ele tinha todos os elementos para, depois da eleição, reconhecer imediatamente ali a vitória do Lula, desejar boa sorte, considerando o Congresso que ele vai enfrentar, e liderar um processo de oposição, liderar e impedir que o Lula fizesse o que ele fez na sequência, atuando, usando a máquina pública para optar apoio em partidos que hoje se dizem independentes, mas que estão ali rachados, com o pé em cada canoa, apoiando algumas decisões do Lula, participando do governo, indicando ministros e outros cargos de segundo e terceiro escalão. Então, o que se pretende com esses discursos agora? Fomentar aí uma resistência no exílio? Isso acontece de forma tardia, depois do silêncio que acabou permitindo que manifestantes que esperavam uma sinalização, que esperavam uma palavra de apoio, que esperavam até ele dizer, voltem para casa. Quer dizer, esses manifestantes acabaram sendo conduzidos para um ato de violência que acabou levando essas pessoas para a cadeia. Famílias inteiras se desfizeram. Pessoas estão presas hoje e são pessoas humildes, cozinheiras, pedreiros, lavradores. Essa é a responsabilidade que um líder político deve ter sobre o seu eleitorado. Não houve derrota, houve um resultado eleitoral. Mas quando você coloca em perspectiva, você percebe que havia uma vitória clara que precisava ser exercida por uma liderança de direita, coisa que o Bolsonaro não fez. O seu silêncio acabou permitindo que o resto dos fatos corressem para onde acabaram correndo, e a gente chegou nesse resultado político e social incômodo. Só beneficiou o atual governo, só deu discurso para o atual governo, para os novos ministros, que agora pretendem usar a máquina para incentivar, para intensificar ainda mais a perseguição, criando mecanismos até para calar a imprensa, né? Calar a imprensa, calar a oposição, se vingar, inclusive de empresários, de industriais, se vingar do mercado. O primeiro mês do Lula no governo é marcado pela vingança, uma gestão que logo de cara, no primeiro mês, ela mostra que veio a digital da vingança, de alguém que ficou preso e se acha inocente e que agora quer utilizar o poder para se vingar das instituições, se vingar da turma da Lava Jato, se vingar dos militares, se vingar do mercado, se vingar de todas as forças que ele entende que merecem ser punidas. E isso, naturalmente, no bojo de um projeto político populista. Eu não sei o que vai dar esse movimento que está acontecendo em Miami. O Bolsonaro diz até que pode ir para a Itália, pedir a cidadania, ir para a Itália. Até agora, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma
nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhuma medida que justifique um pedido de extradição, mas isso pode acontecer. O fato é que ele vai precisar, talvez, se colocar agora de forma inevitável, como uma necessidade, considerando esse horizonte nebuloso jurídico que ele tem pela frente. Mas é uma pena que esse ensaio de liderança ele venha agora. É bastante tarde para aqueles que estão presos na Papuda. Pavinato. Olha, Vitor, pelo menos ele não mentiu, né? Pelo menos foi um discurso em que ele não mentiu. Mas ele é um homem público. Ele colocou a sua vida a serviço do público. De mais da metade da população brasileira tem em Bolsonaro como um líder, se não um líder que segue cegamente, mas é reconhecido como um líder de um campo ideológico da política. E como homem público, apesar do fato de ele não ter mentido nessa palestra, ele palestrou como um candidato a líder. E ele não é candidato a líder, ele já é líder. E na qualidade de homem público que é líder de toda uma ala do espectro ideológico da política brasileira, ele deveria ter mencionado o caso do senador Marcos Duval. Nem que fosse para negar tudo. Por quê? O investigado não precisa produzir prova contra si e até mesmo o réu pode negar tudo. E ele é só investigado. Bolsonaro perdeu uma oportunidade de negar tudo. O Marcos Duval me disse na entrevista hoje que o Bolsonaro uma vez comentou com ele que ele não se manifestou para aqueles que estavam acampados na frente dos quartéis generais com a seguinte justificativa. Abro aspas. Bolsonaro tinha medo de falar qualquer coisa e isso se transformar em argumento contra ele nas investigações nos tribunais superiores. Fecho aspas. Segundo Marcos Duval, essa foi a razão pela qual ele não se manifestou quando viu as pessoas acampadas nas frentes dos quartéis. Talvez essa seja a justificativa pela qual ele não tenha dito nada desse episódio lamentável nessa palestra lá nos Estados Unidos. Talvez ele tenha medo de, falando qualquer coisa, ter a sua situação jurídica, que já é algo difícil de explicar tecnicamente, talvez tenha sido medo, mas um líder precisa ter um pouco mais de coragem. Nem que fosse para negar tudo, porque do nada, nada se extrai. Ele perdeu esta oportunidade. E depois com essa subpauta que você colocou, né, que parlamentares democratas querem pedir a expulsão. Expulsão por quê? Ele é um chefe de Estado, não tem nenhuma condenação, é investigado, mas não é réu, é investigado, não está atrapalhando investigações. Para que é que os democratas querem expulsar alguém do país? Se ele está lá regular, porque dentro dos 30 dias, a partir do dia em que venceu o visto diplomático de presidente da República, de chefe do Estado brasileiro, ele cumpriu a formalidade de requerer um visto para permanência por mais 6 meses. Então, a situação dele lá é regular. E é engraçado que o partido que tem no nome democratas é o que pede uma medida autoritária. Da mesma maneira que no Brasil, o único presidente que mandou jornalistas embora do Brasil porque falavam mal dele foi o presidente que hoje se diz o salvador da democracia.